Hoje você não vai ouvir apenas uma história. Hoje você vai ouvir o que acontece quando uma mulher sai da escuridão para a restauração, da dor para a superação. Como psicanalista, vejo que muitos não enxergam que a depressão não é o começo, e sim um acúmulo de dores não faladas. Falhou aqui, tá sem som. De histórias que ninguém validou. A depressão é uma alma cansada o tempo todo. A depressão, muitas das vezes, vem carregadas de situações não resolvidas. Sejam bem-vindas a mais um episódio Mulheres em Pauta. Isso aí, Carla. Mas antes eu queria checar com o João se a nossa voz está saindo, porque aqui pra gente mutou. Falhou, tá falhando. Ah, tá ótimo. Tá certo. Bom, então, Carla, vou falar quem é a nossa convidada de hoje, Sim, hein? sim. Tananana. Ela é empresária, mãe, mulher, esposa, especialista em cabelos e tem inúmeros títulos. Ela tem um espaço maravilhoso voltado para mulheres, onde elas se reencontram e se conectam com elas mesmas. Estamos aqui diante de Tayene Arisla. Oi! Thay, primeiramente eu quero agradecer por você aceitar o nosso convite na sua agenda, que já estava bem atarefada, e você abriu essa brecha e aceitou de prontidão. Muito obrigada. E por também trazer esse tema que é bem delicado, da depressão à superação. Eu sei que a gente vai ter que entrar em alguns pontos delicados da tua vida, mas você se prontificou a trazer para curar outras mulheres. Sim. Primeiramente, quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? A gente se reencontrou, se reconectou, né? E hoje a gente está aqui à mesa, trocando, né, um pouco da nossa história. A primeira pergunta inicial: quem é a Tayene de verdade? E quais são os seus valores e princípios que você carrega? A Tayene, acima de tudo, ela é filha do Deus Altíssimo. Ela aprendeu que ela tem um pai e que esse pai cuida dela, que ele ama ela acima de todas as coisas. E a outra pergunta foi? Os seus valores, princípios. Os meus princípios e valores. Depois de Deus, né? Eu acho que Deus é o princípio de tudo, ele é o primeiro na minha vida. Depois vem a minha família, né? Meu esposo, meus filhos. Eu sou casada com o Marcos, tenho 3 filhos maravilhosos, Ana Júlia, o Enzo e o Arthur. E, acima de tudo, né, um pouco do meu trabalho. Para mim, não há sucesso se a minha família estiver destruída. Então, para mim, a minha família é acima de tudo também, depois de Deus.
A aula tem que estar certinha aí, né? Algo que você pontuou que foi muito importante foi dizer que sua família vem em primeiro lugar em todas Sim. as coisas. Sim. Isso é Deus. Depois de Deus. É. Tá, então agora a gente já vai entrar na tua trajetória. Vamos voltar lá no passado. Eu quero saber um pouquinho da Tayene criança, aquela menininha magrinha, Eita. lindinha, toda cheia de energia, não é? Tô certa? Sim. Eu queria saber um pouquinho como foi na infância, como Uhum. era a Tayene lá atrás, cheia de sonhos, o que tu esperava da vida, qual era a tua visão e se você consegue enxergar aquela Tayene lá. Eu tive que voltar, né? Reviver muito meu passado nos últimos anos. E a Tayene, quando criança, sempre foi muito sonhadora, mas ela era muito brincalhona, amava brincar na árvore, brincar com os amigos, amava a rua. Só que a Tayene, ela também tinha um lugar meio tenebroso, meio difícil, que era a minha família. Então, assim, eu vim de uma família de pais juntos e separados, e de muitas brigas, de muitas indas e vindas, e aí eu morei, né, até 2 anos eu morei com meu pai e com a minha mãe juntos. Depois disso, eles, cada um morava com seus pais, então durante a semana eu vivia com a minha avó, parte de mãe, e final de semana era com a minha avó, parte de pai. E minha mãe e meu pai, assim, naquele vai e volta, e em meio às brigas, eu estava ali no meio participando de tudo. Então, assim, ao mesmo tempo que a minha infância foi muito feliz de estar próxima da minha família, mas tinha esse lado que me doeu muito e que eu tive que reviver nos últimos anos para ressignificar no Senhor tudo que aconteceu lá na minha infância. Nossa, é uma instabilidade, né? Muito. E a gente vai se aprofundar nisso. E agora você sabe que essa questão lá da infância teve Sim. consequências na Tayene adulta. Sim, com certeza. Muito. Se eu te perguntasse quem foi a Tayene no pior momento da sua dor, mas sem filtro, conta pra gente. A pior Tayene surgiu com muita frustração, com muita insegurança, e achava que estava sozinha, Carla. Né? Por mais que muitos anos eu já estava dentro da casa do Senhor, né? Eu sou cristã, eu creio em Deus, eu aceitei a Jesus com 17 anos e depois disso eu não saí mais, mas muitas das vezes eu fui o filho pródigo, aquele que estava dentro da casa do Senhor, mas perdido, sem conhecer o Pai de verdade. Então, quando as coisas foram voltando, eu vi que eu não conhecia Deus, e aí fiquei incrédula, reclamei, chorei, fiquei frustrada, questionei, que eu acho que é algo que todo mundo, quando está nesse momento muito difícil de depressão, passa. E é muitas vozes, né, que vêm à nossa mente, muito do nosso passado volta à tona. E a Tayene, em meio a isso tudo, por mais que eu fui para esse lado, sabe, de reclamação, de indecisão, muita frustração, muita culpa, ao mesmo tempo a Tayene ali se agarrava em Deus, né? E um pouco que eu conhecia do Senhor, eu me agarrei ali nele e mesmo querendo fugir do Senhor, mas ali eu sempre me via buscando a Ele, né? Lendo a palavra, orando, e porque acho que no fundo eu sabia que a minha cura só estava nele, né? Não estava em mais ninguém. Thay, tu acha que tu falou antes, né? Que tu achava que acreditava em Deus, mas era só da boca para fora? Sim, eu creio que sim. Eu vivi num mundo religioso, né? De muita religiosidade, e eu conheci um Deus religioso e muitas experiências
que eu passava era muito daquilo que eu via as pessoas falando, né? E as pessoas que eu convivia. Mas eu própria não tive muita experiência com Deus, sabe? Com o meu pai. E eu carrego até essa palavra como Jó, né? Falou lá. Que antes eu conhecia Deus de ouvir falar. E hoje não. Hoje eu sei verdadeiramente quem é meu pai, sabe? Quem cuida de mim. É isso. Precisou passar pela escuridão, então. Sim. Você acha, Taene, que depressão é falta de Deus? Não mesmo. Porque no momento de mais tristeza foi um momento que eu mais senti ele do meu lado. Então não é falta de Deus. Porque muitas pessoas atribuem a depressão como se fosse falta de Deus, né? A irmã pode ser uma missionária, pastora, ou até mesmo uma membro da igreja, mas atribui como se a depressão fosse falta de Deus, que a irmã precisa orar mais, jejuar mais, né? Buscar mais o Senhor. Sim. E tem algumas pessoas que até atribuem como se fosse algo, né? Demônio. O que você diria sobre isso? Eu passei por isso tudo que você falou. Primeiro, isso comigo mesma, eu me questionava e ouvia das pessoas isso. Você está com falta de Deus, você precisa orar mais, você precisa buscar mais, você precisa declarar da palavra. E, no fundo, eu declarava a palavra. Só que são muitas vozes, Carlas, que a gente escuta. Então, às vezes, é difícil a gente discernir mesmo o que realmente é o Senhor e o que é da minha cabeça. E não é de jeito nenhum uma falta de Deus, sabe? Porque foi um momento que eu mais me aproximei do Senhor, foi um momento que eu mais estava próxima dele e ele estava próxima de mim. Hoje eu tenho certeza disso. Eu já questionei achando que Deus não estava comigo, sim. No momento de muita tristeza, eu achava, Deus me esqueceu, Deus não me ama, por isso que eu preciso morrer, para que eu nasci? Ninguém gosta de mim, principalmente Deus. E aí, quando as pessoas vinham me falar isso, a sensação que eu tinha é que tipo, eu tinha que buscar mais. Eu precisava estar mais perto de Deus, eu precisava ler a Bíblia mais, eu precisava jejuar mais, eu precisava estar na igreja. E não, sabe? Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado com eu fazer, sabe? Meu esposo, ele sempre falava isso comigo. Ele foi uma pessoa que estava sempre do meu lado, me apoiando e me ajudando. E, às vezes, quando eu não tinha fé, eu não tinha esperança, e ele vinha e me ajudava, né? E ele sempre falava, Taene, Deus não quer que você faça. Deus não está olhando para isso. Ele olha no seu coração, ele te conhece. Ele te conhece mais do que todo mundo. Então, eu não preciso me justificar para Deus, sabe? Eu vejo que muitos pastores, né? Hoje eu entendo muitos pastores que passam por isso, que sentem isso e às vezes se mostra forte, né, Carla? Se mostra forte, só que a gente precisa estar no lugar de cura também. E se colocar nesse lugar e aceitar estar nesse lugar. Você falou aqui alguma coisa que eu estava pensando. As vozes. Antes de eu entrar aqui bem né? As vozes. Tu acha que as vozes elas vão se alimentando e vão dando mais força à depressão? Quando a gente alimenta elas, sim. Muitas das vezes eu alimentei e cada vez mais eu me afundei. Porque a gente sabe nas vozes negativas. Então, por isso que eu falei, é difícil a gente discernir. Então, assim, a gente vai ouvindo essas vozes e às vezes a gente acha que é Deus nos cobrando, você é assim mesmo, porque você é assim. Só que Deus não faz isso com a gente. Ele nos ama e Ele é misericordioso. E Ele jamais vai apontar o dedo e vai nos cobrar uma posição ou que a gente tem que ser algo que Ele sabe que nós não somos. Nós somos seres humanos. Isso era uma coisa que era muito difícil de entender, sabe? Quantas terapeutas falavam comigo e falavam, e você também é ser humana. E a Taene queria ser perfeita. Não tô boa, eu não tô boa o suficiente, sabe? A gente se cobrar, né? Sim, sim. Sabe uma coisa que eu vejo, assim, as igrejas muito falando?
E tu falando isso, agora eu lembrei, por exemplo, eles falam muito assim que nós não somos merecedores, né? Então, assim, aquilo ali parece que já vai te diminuindo muito, porque assim, você não se sente merecedor do amor de Deus. Eu acho que isso depende do jeito que é colocado pra gente, pode causar certas dúvidas. Sim, né? com certeza. Sim, com certeza. A gente esquecemos que somos corpo, alma e espírito, né? O corpo, ele é fisiológico. A alma é o nosso psique, que é o raciocínio, e o espírito é aquele que nos leva a Deus. Então a gente precisa entender isso. Só que muito das vezes nós não entendemos, Sim. não fazemos essa separação e queremos sempre, como que eu posso dizer, tudo é espiritual. Não atribuindo, né? Atribuímos situações que é para Deus fazer, Deus vai fazer. O que não é para Deus fazer, nós vamos fazer. Sim. Só que a gente queremos colocar tudo na conta de Deus. Taene, como e quem identificou que você estava com depressão? Não, mas espera aí. Cara, só antes dela responder isso aí, eu queria primeiro perguntar essa aqui, ó. Quando você percebeu que não estava bem? Quando tu viu assim, opa, esse negócio não tá legal, não tá no meu normal, o negócio tá desandando aqui. Tu chegou a perceber ou já tava no fundo do poço? E aí depois... Então, junto com a sua é bem parecido, né? O diagnóstico veio já, eu falo já no finalzinho, né? Eu mesmo já fui meio que identificando uns anos atrás. Isso deve ter em torno de 5 anos, mais ou menos, quando tudo começou. Começou com uma simples ansiedade, um negocinho aqui, outro ali, né? E eu não tinha muito controle. A primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade muito grande foi numa imersão que eu fui para São Paulo. Fui fazer uma formação e eram 5 dias dentro de um hotel. Então a gente acordava 6 da manhã, a gente ia dormir meia-noite, 1h da manhã. E é um curso técnico internacional que eu fiz pela Hair School. E antes de eu ir para lá, já foi muita emoção. Porque eu fiz um propósito, foi o meu primeiro curso também bem caro, né? E aí eu fiz todo um propósito também para me poder ir lá financeiramente, né? Eu passei o final do ano sem gastar com nada para poder me dedicar, né? Muito aquilo, né? Muito, assim. Foi o meu primeiro curso em São Paulo mesmo, que era... Então, assim, era o primeiro curso numa cidade diferente, até então eu só fazia workshop aqui na região. E aí, né, todo esse processo foi minha primeira viagem de avião, eu fui de avião, então, assim, foi tudo muito, assim. Aí, quando eu cheguei a São Paulo de avião, lá no primeiro dia, eu tive meio que uma crise de ansiedade. Eu estava dentro do shopping, mas eu liguei pro meu esposo, né, na hora, porque na hora eu senti muita falta deles. Tu estava sozinha lá, né? Sozinha, assim, fui naquela emoção. Aí eu falei, deve ser. Cheguei lá e vi que o negócio não era assim, né? Aí eu quero minha casa, eu quero meu marido, Mas meu marido sempre me apoiou muito, assim, sabe? Sempre me incentivou também. E ele falou, não, tá tudo bem, fica aí, fica em paz e tal. E aí eu fui para esse curso. No 4º dia, assim, era um curso bem pesado mesmo. Pra você ter noção, tinha oratória, a gente tinha curso de penteado, química, física. A gente aprendeu a fazer produtos ali, assim, é bem imersivo mesmo e bem técnico. Então, para mim, era meu sonho ir para lá, sabe? E no 4º dia que eu estava lá, eu tinha que fazer uma oratória no 5º dia, eu tinha que fazer uma apresentação na frente das pessoas que estavam fazendo o curso. E eu sabia que ia pessoas especiais da área da beleza, que são muito conhecidos. Então, aquilo foi me dando uma crise de ansiedade. Eu não conseguia fazer o conteúdo. E no 4º dia, eu estava no curso de penteado,
a gente estava num cômodo bem pequeno e, cara, eu senti aquele cômodo fechando, tudo fechando e o coração acelerando e eu mole. Aí eu cheguei do lado de fora, fui tomar uma água, né? Aí a moça botou a mão no meu ombro e falou assim, tá tudo bem? Tipo, daquele tá tudo bem, ali, tipo, eu comecei a chorar, e assim, foi a primeira crise de ansiedade que eu tive muito grande. Até então eu não sabia nem o que era crise de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade com ataque de pânico, porque eu gritava, eu chorava. E ali eu fui apoiada e tudo. E depois daquilo, eu fui tendo várias crises de ansiedade. Nossa. Fui tendo várias crises até chegar ao ponto que eu tive ataque de pânico. Eu chorava muito. Então, assim, era um misto assim, era uma hora eu tava muito bem, outra hora eu tava muito mal e foi esse processo, assim. E os últimos 2 anos que realmente foi muito tenso. Foi bem tenso mesmo. Já estava assim, gravíssimo. Já estava gravíssimo, que eu não me controlava mais, eu ficava tremendo e aí foi quando eu comecei a fazer, já tinha feito terapia antes, um tempinho, depois eu dei uma pausa e foi acontecendo assim, sabe? E aí o diagnóstico foi que eu fui numa neuro, né? Eu fui direcionada. Antes de tu contar o diagnóstico, eu também quero perguntar A história é outra muito coisa. longa. Vamos respirar, porque eu ia pedir pro pessoal compartilhar com uma amiga que precisa ouvir isso. Tudo bem que vai ficar gravado, mas alguém pode mandar algum comentário, fazer alguma pergunta, ou até mesmo falar, eu já passei por isso, me identifico muito. É muito bom, porque muitas pessoas, eu tenho certeza, que vão se identificar. E tem muitas mulheres que passam por isso sozinhas. Sim. E não comentam com ninguém, sabe? Uhum. Então, antes de você entrar no diagnóstico, a gente tem uma apoiadora, a nossa patrocinadora, que está aqui nos patrocinando com força, Mulheres em Pauta. Vamos dar uma olhadinha? Eu sou a Carla Nicanor, psicoterapeuta cristã. Esse aqui não é só um consultório. É um espaço onde mulheres cansadas de serem fortes o tempo todo aprendem a se acolher de verdade. Se você sente que se perdeu de você mesma, que vive para todo mundo, menos para você, talvez não seja fraqueza. Talvez seja silêncio emocional, guardado há tempo demais. E é aqui que eu entro. Estou aqui para te ajudar a se encontrar, a organizar o que você sente e a se posicionar emocionalmente com mais força e clareza. Aqui você pode falar, sentir, se reconstruir. Eu atendo mulheres que decidiram se escolher. E a pergunta é: quando vai ser a sua vez? Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Se essa mulher que vocês viram, eu já vi curando em eventos, imagina o que ela não faz em um consultório. Né, Carla? Sim, imagina. Precisa só fazer o quê, Viviana? Entrar em contato, minha filha. Com certeza, entre em contato e coloque a sua terapia em dia. Para quem também não tem muitas condições, entre em contato com a Carla, porque ela tem um projeto que é muito interessante, né, Carla? Sim. Então, é isso aí, essa poderosa Carla Nicanor. Então, Taeme, você apontou algo muito importante. Você disse que estava fazendo cursos, vários cursos, e foi através do cursos, cada pressão que você estava vivenciando no momento, você começou a perceber e a dar crises de ansiedade. Foi isso? Lembra que você falou lá no começo sobre a depressão e histórias mal resolvidas? Isso. Então, assim, foi isso. Eu tive que deparar, né? Eu acho que hoje, quem está passando por isso, né? Um sinalzinho para a pessoa identificar, sabe? E eu tive que ir atrás dessas histórias mal resolvidas
e saber por que eu estava tendo essa crise de ansiedade num curso que eu tanto queria. E aí eu fui descobrindo, né? Por conta dos meus traumas lá atrás, eu não me sentia capaz, eu não achava que eu era merecedora. As crenças. E aí as crenças veio muito, muito forte. E aí foi quando eu deparei com isso e eu acho que eu não queria lutar. Muitas vezes eu não quis aceitar o diagnóstico não, Carla. É difícil, né? Né, na época, meu pastor é psicólogo, e ele sempre falava, Tayene, você precisa aceitar o que você está passando. A gente só cura, a gente só é curado quando você identificar e aceitar passar por isso. Vai passar. Que tem algo errado, né? E quando eu estava falando, eu pensei em coragem, corajosa, né? Porque muitas vezes a gente não quer lidar com aquele problema lá do passado. Não queria não, Viviana. Não queria Uma frase que eu digo muito, passado, ele não se esquece, passado se resolve. Só que o ser humano tem a tendência de não querer colocar o pezinho lá no passado. É colocar o pé, gente, não é para você morar lá, não. É você colocar o pezinho, identificar, né, o que ficou mal resolvido e depois tira o pezinho de volta e volta pro presente. Mas volta pro presente curadas, sabe? Transformadas e com consciência. Sim. Thay, uma curiosidade que eu tenho muito. Você chegou a tomar algum tipo de medicamento? Então, vamos lá pelo diagnóstico, né? Isso, tá. Começa o diagnóstico, aí você chega eu não aceitava, né, tudo que eu estava passando. Eu acho que é por isso também que eu tinha mais crises de ansiedade. Além do meu pastor, meu marido também falava. E Deus me deu pessoas também que me ajudou nesse processo. Eu sempre falo que Deus nunca nos dá coisas, Deus nos dá pessoas para ajudar a gente ser curada, né? Deus envia esses anjos na nossa vida. E aí eu fui para neuro, né? Até então eu falei, eu devo estar com alguma coisa, porque a gente nunca quer aceitar, né? A gente acha que está com alguma doença. E aí eu fui para neuro, cheguei lá na neuro. A primeira consulta foi horrível. Foi horrível porque eu tremia, eu ficava nervosa, porque eu fui tocando em assuntos assim, né? E aí que eu não queria. E eu fiquei muito nervosa e ali ela me deu medicamento. Ela falou, você está com ansiedade crônica. E eu vou te dar um medicamento, é leve, né? Mas você vai precisar tomar esse medicamento para você se tranquilizar, para que você possa entender tudo que você está passando. Depois a gente vai fazer, né? E ela foi me explicando, vai fazer o desmame, aquela coisa toda. Para tratar, E aí era uma outra coisa que eu não aceitava. o medicamento. O medicamento. E aí eu, né, voltei para casa, tomei o medicamento, 1, 2, 3 dias. E ela falou que no começo a gente tem várias coisas para o nosso corpo se adaptar com aquele medicamento. E aí que foi ali que, tipo assim, foi um despertar que depois dali eu melhorei. E eu acho que é ali que realmente eu abri meu coração para Deus, para que a cura viesse. Ali tu aceitou, né? Tipo, tá, tudo bem, o medicamento fez efeito. Não, não foi, Vi, eu tomei 3 dias, eu fiquei muito, muito mal. Se eu tava com crise de ansiedade, o remédio me deu com mais piorou. E depois, eu não dormia, eu transpirava, eu acordava de meia hora e aquilo foi me dando uma crise. E eu passava a madrugada orando e chorando. E assim, meu marido era meu conforto, né? Ele me abraçava e a gente dormia junto. Então, assim, jamais eu poderia estar aqui hoje se não fosse meu marido também na minha vida, assim, que ele foi todo o meu apoio, foi todo o meu suporte. Quando eu não ficava com vergonha de falar com as pessoas, eu falei com ele. Mesmo assim, tinha muita coisa ainda que eu precisava falar com ele, com o meu esposo, porque até nisso Deus tratou. Na minha casa, no meu casamento, na minha família. A cura veio em mim, mas também veio para minha família, para o meu esposo também. Nossa, Thay, tu falando isso, eu fico me imaginando no teu lugar, sabe? Chorando, desesperada. Sim, desesperada. É um sentimento que, assim,
passou, nem imagino. Agora me deu até E hoje eu tô aqui falando com vocês, né, sem chorar. E era uma coisa que eu achava uma coisa que eu falava, Deus, como que eu vou, tipo assim, como que vai ser esse dia? Porque eu ouvia das pessoas, calma, vai passar, isso tudo vai passar. E eu ficava perguntando para Deus, como que isso vai passar? Porque tudo que eu olhava em volta, para mim era só derrota, para mim era dali para pior. Então, assim, hoje estar aqui conversando com vocês sem chorar, isso realmente eu vejo que eu tô curada. Glória a Deus, glória a Deus por isso. Você escondeu isso de alguém? Das pessoas? Acho que muitas pessoas, muitas. Principalmente minha mãe, que estava dentro da minha casa, dos meus filhos. E, né, minha mãe me viu uma vez me dando crise de ansiedade, assim, ela ficou muito nervosa, sem entender. E hoje eu estou aqui me expondo e muita gente não sabia. São poucas pessoas que sabiam do que eu passei e só meus amigos muito próximos. E eu estou aqui hoje podendo falar com outras pessoas, me abrindo, porque não é eu, Carla, não sou eu, é o Senhor. Não é sobre você. Né? Não, não é sobre mim, não é mesmo. Não Ele é fez mesmo. você passar por tudo isso para hoje estar aqui. Uma pergunta que não quer calar. Não. Pensou na morte? Muito. Muito. Perguntei muito, questionei muito com Deus. Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Eu não deveria ter nascido. Para que eu nasci? Para ter passado por tudo que eu passei na minha infância, né? Por que era muitos questionamentos. A única coisa que me fazia ter força, Carla, era que eu sempre falava, minha vontade é morrer, mas eram meus filhos. Pelos meus filhos eu falava, não, ainda preciso dar mais um passo. Eu ainda tenho que dar mais um passo por conta deles, sabe? Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, eu ainda pensava, o dia que eles crescerem e cada um seguir a sua vida, eu vou me ver sozinha de novo e aí eu vou morrer. Então, assim, os pensamentos são horríveis. É horrível. É horrível, sim. Muito. Eu me sentia vamos botar, uma morta-viva, como se fosse um zumbi, sabe? A sensação quando você está com muita ansiedade, depressão, você vê, eu falo que eu via o mundo, tudo acontecendo, mas parece que eu não saía do lugar, sabe? Era um vazio muito grande dentro do peito, falta de pertencimento total, assim. Sim. Você não se vê, você não se cuida, você não gosta de você. E era assim, era um dia levantando com muita força e outro era deitada chorando e tipo, só quero ficar aqui. Ficava só na cama. Mas aí tu trabalhava, continuava o dia a dia, mas... Outra coisa que eu costumo falar, eu acho que muitas das minhas clientes não têm noção de como elas me curaram nesse processo. Sim. Porque muitas das vezes eu estava em casa chorando, mas eu me levantava e maquiava e descia para trabalhar e muitas das vezes elas, sem saber, elas me falavam alguma coisa ou me entregavam algo do Senhor, ou às vezes uma coisa muito simples, uma história. E aí eu saía de lá tipo, nossa, vamos, aquilo era uma força, sabe, para mim continuar mais um dia e foi isso. Nossa, Thay, eu acho que eu te conheci um pouquinho antes de tu ir para São Paulo, sabia? Sim, foi. Que tu estava cheia de planos, já tinha feito vários cursos, sim. Mas eu acho que esse era... Nesse momento de depressão, o acolhimento da família é muito importante. Sim. E como você falou, nesse momento seu esposo estava ali do seu lado te dando apoio. E quando você contou para sua mãe ou quando a sua mãe percebeu, qual foi a reação dela? Eu nunca contei para minha mãe, eu nunca cheguei, na verdade, Carla, acho que hoje é um dia libertador, está sendo mais um dia de cura na minha vida, porque eu nunca cheguei a falar com tanta propriedade. Eu tive depressão, eu sempre tive muita vergonha até eu sentar nessa cadeira. Isso é maravilhoso, gente. Ela vai falar. Eu creio que minha mãe percebeu, com certeza.
Eu acho que agora eu lembrando, a única pessoa que eu cheguei e falei, eu tô me tratando e eu fui diagnosticada com depressão, acho que foi meu pai, sabe? Porque eu também tive que passar por muita coisa para ressignificar algumas coisas com ele também. Isso é libertador mesmo. E eu queria só acrescentar algo. Quando você falou do meu esposo, ele está até aqui, né? E quando eu fui chamada para estar aqui, ele me impulsionou e ele falou, fala sobre mim lá também. Sim. Deu suporte, né? Eu falei com vocês que ele sempre foi meu apoio, mas em meio a isso tudo, a gente passou um momento muito difícil, assim, que quase a gente se separou. Então, eu tive muito apoio dele, mas eu passei por um tempo onde eu estava com uma crise, uma das crises maiores. Meu esposo também se perdeu nesse caminho, Carla. E aí, por isso que eu falo que a cura, ela veio através de mim, que curou meu esposo e minha família. Meu esposo, ele também se perdeu nesse caminho quando ele foi pro day trade, né? E aí ele começou a dar prioridade, né? Pela questão do dinheiro, né? Para correr atrás do valor, isso, querendo o bem da nossa família. Só que ali, né? Virou um Deus para ele. E aí eu me vi sozinha. Então pensa assim, eu com depressão, então eu creio que muitas pessoas também passam por isso, sabe? Tem um apoio da família, tem essa parte sim, que eu tive o apoio dele sim, mas a gente viveu mais ou menos desses 2 anos para cá. A gente também viveu esse ponto, sabe? Que foi quando ele me deixou nesse processo e ele foi seguindo e foi esquecendo. Então, assim, eu tive que cuidar de mim, cuidar do meu esposo e cuidar da minha casa. Então, ali acho que foi aonde que eu mais me afundei, porque eu já estava fraca, vamos botar assim, né? Psicologicamente. E aí eu ter que ajudar ali meu esposo também, e aí essa falta desse apoio também foi bem difícil. Mas nesse processo todo, ele foi vendo tudo que eu estava passando e ele também se permitiu a se enxergar nesse lugar, sabe? Que ele também precisava olhar para ele, ter esse momento de cura e que eu precisava dele nesse momento, tanto eu quanto as crianças. E aí Deus vem fazendo uma transformação não só na minha vida, mas também na vida dele, na minha casa, no meu casamento e nos meus filhos hoje, né? O casal se desligou, né? Sim. E foi como tu falou, quando a gente coloca outro Deus, sim, e a gente nem percebe. A gente diz, Deus sobre todas as coisas, mas às vezes sim. não é. A gente não É tá sutilmente, né? Quando isso vê. aconteceu comigo também, por isso que eu me identifiquei nessa, tipo, opa, que isso aqui tá tudo errado. Sim. Bom, antes da gente dar uma continuidade aqui, vamos para a nossa apoiadora com força aqui do Mulheres em Pauta. Sim. Quem será? Quem será? Quem será? É Rosa. Quem Rosa. será? É Rosa. Deixa as Lama mulheres Rosa. lindas e maravilhosas. Sim. Quem? Quem tá aí? Quem? A Sim. linda e maravilhosa Barbie da Mary Kay. Vamos ver quem será. Acabamento mate, longa duração, dura 12 horas. E eu comprovei. Eu já tô com maquiagem, eu só quero colocar um pouquinho aqui, ó, numa espinha que eu tô. Ela não transfere, é um tratamento para sua pele. Ela tem niacinamida, resveratrol encapsulado e peptídeo especial. O que isso significa? Na linguagem nossa, significa que esses 3 ingredientes juntos têm uma ação antioxidante que ajuda a sua pele a uniformizar o tom, deixa ela muito mais viçosa e radiante. É por isso que quando a gente utiliza a base Mary Kay, que é a número 1 do Brasil, você vê de longe como a pele da mulher tá linda, maravilhosa. Por quê? Porque radia, ou seja, não tem igual. Agora, o que não tem igual mesmo, uma base dessa, com todos os benefícios, R$ 65,90. Isso é demais, né? Então, aproveita esse mês na promoção. Eu tenho todos os tons, só que a quantidade é limitada. Entre em contato que a gente encontra o seu tom perfeito. Acabamento mate, longa duração, dura 12 horas. E eu comprovei. Eu já tô com maquiagem, eu só quero colocar um pouquinho aqui, ó, numa espinha que eu tô. Ela não transfere. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, né?
O que é uma mulher com autoestima, tá? Ela vem de batom, tava com o batom borrado, parecia um coringa, e mesmo assim quis botar o anúncio. A autoestima de uma mulher, não subestime. É tudo. Eu nem reparei. Se você precisa de uma mentoria de beleza, Viviana Machado. Isso. Por favor. Maravilhosa. E também quero dar um adendo aqui. Se você está perdida profissionalmente, não sabe por onde começar, que às vezes você está saindo de uma depressão, precisa de ajuda, eu estou montando meu time, a gente dá um passo a passo para a mulher. Se eu posso, você pode fazer o mesmo que eu faço. Qualquer uma pode fazer, é só a gente treinar e se apoiar. É uma mulher apoiando a outra. Mary Kay Ash deixou um legado para nós mulheres e nós resgatamos o nosso feminino. Foi o que aconteceu comigo. E só me procurar nas redes sociais, no Mulheres em Pauta, no Viviana Machado 90, entre em contato comigo. Então, Muito estou de bem. contato. Depois dessa... Depois dessa. Taene, a gente sabe que a depressão é uma situação muito difícil, não só para quem passa, mas também para a família. Porque tem família que não sabe lidar com a pessoa, com o indivíduo, quando ela está vivendo a depressão. Sim. Então, a gente precisa trabalhar a pessoa que está com a depressão, mas também os seus familiares. Porque, como você falou, você passou por um momento de dificuldade no seu relacionamento. Sim. Porque muitos maridos deixam a esposa e vão embora, porque não entende o momento que ela está passando. Então, foi muito importante você pontuar isso. Que teve um momento que você passou com seu esposo, mas graças a Deus você conseguiu superar isso. Então eu creio que hoje muitas mulheres que estão nos vendo através desse testemunho, desse podcast, desse testemunho seu, falando de como você superou a depressão. Sim. Eu costumo dizer que uma mulher curada, ela sara outras gerações que vêm depois dela. Amém. É isso mesmo que você falou, assim, é muito importante, assim, eu via meu esposo às vezes perdido e às vezes ele também querendo, né, ali me ajudar, só que ele falava, eu não sei mais o que fazer, eu oro, eu busco, eu te abraço, eu te dou apoio, porque é uma oscilação de emoção, né? Uma hora eu estava bem, outra hora eu estava alegre, outra hora eu estava chorando. Então, assim, é muito difícil mesmo para a família, para ajudar, porque é uma oscilação que a gente vai passando, é complicado, não é fácil não. Por que é difícil? A minha filha teve crise de ansiedade e ela não dormia à noite. De dia não conseguia mais ir para a escola, porque desmaiava do nada na rua. E era assim, gente, que eu posso dizer, gente? Desesperador, né? Sim. A gente se sente impotente, Como? Me sentia assim, nossa, Senhor, o que eu vou fazer? E de ver ela passando aquele momento da crise de ansiedade, porque ela também teve o pânico, porque ela não dormia à noite, gritava o tempo todo, meu pai, se batia e as pessoas não entendiam, achavam, é demônio. E na verdade, depois que eu fui estudar, procurar entender o que ela estava passando, que foi onde que eu descobri que era crise de ansiedade. Sim. Eu não dormia à noite. Tinha dia que eu chorava tanto, Senhor, me ajuda, me socorre, porque nem eu estou tendo paciência. Porque você vai perdendo, porque você não consegue lidar com aquela situação. Sim. Se você não conhece os sintomas, você, gente, você simplesmente acha mesmo que é demônio. Sim. Você todo vai... mundo falando, Sim. Porque realmente a gente sai de si, né? E eu que, lá em casa, assim, eu que ia buscar também. Eu sempre fui uma menina que muito gostava de estudar. E aí, quando eu passei por isso, eu ia muito para vídeo e quase que eu fui estudar para ser psicoterapeuta. Porque
para poder me ajudar, para poder Sim. eu me entender o que eu estava passando, sabe? Mas também, assim, depois de um tempo, Carla, eu aprendi que eu precisava selecionar o que eu estava vendo também, porque tinha coisas que eu via e me deixava pior. Sim. Então, assim, eu também selecionei muito, porque a rede social, né, ela te dá ali um estudo muito por cima, Sim. não dá muito detalhado. Então, é importante mesmo a gente buscar, a família também buscar, né, a entender o que aquela pessoa está passando, né, é importante. E interessante que ela mesma começou a buscar, a controlar a ansiedade quando vinha. Aí a ela, gente vai mãe, se eu comecei, percebendo, né? Sim. Ela foi buscar conhecimento para poder ela conseguir se controlar. Porque senão não vive, gente. Sim. Você perde totalmente o controle da sua vida se Sim. você não tiver o equilíbrio emocional. Sim. Precisa buscar o autoconhecimento, a inteligência emocional que vai estar dando esse controle. O autoconhecimento é tudo, né? Eu tenho um testemunho, né, de uma cliente. Depois que eu passei, né, Deus vai trazendo pessoas assim, e muito daquilo também que a gente passou. E eu tive uma cliente, ela falando que ela tem depressão, ela cuida, toma remédio, tem toda essa questão. E ela me fez uma pergunta que depois é nisso que a gente vai aprendendo que a gente curou, sabe? Que vai fazendo a gente pensar. Ela perguntou assim: você agora, tipo assim, você tá curada, você tá bem, você não tem mais nada? Tipo, tá tudo bem? Tipo, acabou, cessou? Aí eu falei pra ela, não, a gente aprende a identificar quando ela volta. Então, assim, é outra questão. A gente está curada, sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas sempre vai vir alguns sintomas, né? Alguma ansiedade, alguma questões que, tipo, vamos supor, eu vou precisar ir no curso e aí pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu lá, Sim. uma crise de ansiedade, só que eu não vou me alimentar ela mais. Então, assim, isso sempre vai voltar, algumas coisinhas vai voltar, mas hoje a gente já entende e a gente consegue perceber e não alimentar aquilo mais para que a gente não fuga, né? não volte mais. Eu ia perguntar se teve recaídas. A gente não pode deixar ter recaída, né? O tempo todo nos policiando. Mas isso no nosso íntimo, na nossa intimidade, a gente não dá brecha. A gente não pode dar brecha, né? Depois que eu fui na neuro, eu não sei a data certa, mas eu creio que foi ano passado, final do ano passado, mais ou menos. Aí eu fui a primeira vez, a gente volta para o retorno, né? E ali naquele mês, ali eu realmente decidi, identifiquei e eu aceitei. Falei, Senhor, agora eu aceito, então. Se é isso que eu preciso, então é isso que eu vou fazer agora. Eu aceito o que eu estou passando. Eu estou mal mesmo. E ali eu comecei a abrir o meu coração para o Senhor. E botei tudo pra fora. Eu falei, isso, eu tenho isso, eu não quero perdoar, eu tenho raiva, eu não queria ter nascido mesmo, mas Senhor, me cura, eu preciso dessa cura, eu quero ficar bem, eu quero aceitar tudo que o Senhor tem pra mim. Se eu nasci, passei por dificuldade, sim, mas se hoje eu tô aqui, é porque há um propósito. Então eu falei, Deus, se o Senhor realmente tem um propósito, eu creio que o Senhor tem um propósito na minha vida, então eu aceito. E aí, quando eu voltei na consulta da neuro, ela falou assim, ela olhou pra mim e falou, você tá bem melhor. Aí eu falei pra ela, então, não tomei. Aí ela falou, você tomou os remédios? Eu falei, não, eu tomei 3 dias e não parei. Ela, não, tá, mas você tem uma ansiedade. Ela veio tecnicamente explicando e falou, é preciso, porque você pode ter uma recaída e ser pior. Aí, na hora, meu marido estava junto comigo no consultório, ele falou, ela não vai ter recaída, não. Em nome de Jesus, ela já está curada. Sim. Como um crente fervoroso, ela não vai ter recaída, em nome de Jesus. Daqui pra frente, ela tá curada. Ele falou com a médica e, realmente, dali pra frente, eu tive, sim, algumas recaídas, mas não... também Sim. Mas não foi igual era antes. Então, assim, quando vinha, eu identificava, eu ia logo pro joelho e botava pra fora. Sim. Quando voltava, eu ia logo pro joelho e botava pra fora. E era oração, e era pedindo às amigas ajuda, ora junto comigo, e é isso. Na verdade, não é fugir dos nossos sentimentos, isso das aí. nossas emoções.
Por quê? O que acontece quando a gente entramos em crise de ansiedade? Porque fugimos do que está acontecendo. Em vez da gente encarar a realidade, a gente mascara e fingimos que está tudo bem. Sim. Então você acaba tendo excesso de acúmulos de emoções. Dá sentido para ela, gente. Nomeia, ó, você que está em casa, para um momento, escuta o seu corpo, identifica o que ele quer falar com você. Porque assim você consegue sair da crise de ansiedade. Sim. Porque o seu corpo entra em alerta. E ele não quer fazer mal para você quando você entra em alerta, porque ele quer te proteger. Sim. Entendeu? Só que você precisa parar para ouvir o seu corpo. Sim. E dar sentido aos seus sentimentos. Foi isso que eu fiz. Ô, Thay, indo já pros, finalmente. Não, Passa tava rápido, né? Não, mas né? a gente ainda tem Rápido. um desenrolar aqui. O que você diria para uma mulher que está se anulando, que não está conseguindo ver a luz no fim do túnel? Eu vejo que aceitar o que está passando e pedir ajuda, né? Botar Deus, né, em primeiro lugar. Pedir a Deus, realmente Ele vem, Ele nos ajuda e Ele é nosso Pai. E aceitar, né? Aceitar, procurar ajuda. Porque uma coisa também, né? Muitas pessoas têm essa questão, né? Até com meu esposo, ele teve que aceitar. Você não precisa de psicóloga, você não precisa fazer terapia, entendeu? Então, assim, aceitar que hoje a gente tem pessoas, sim. Deus colocou pessoas. Assim como cuida do nosso coração, do nosso órgão, né? A gente vai lá, faz uma cirurgia e volta, a gente também precisa nos abrir para cuidar, sim, da nossa mente, né? E cuidar da nossa saúde emocional. É se abrir mesmo para isso e aceitar. Estou passando, preciso de ajuda. Pedir ajuda. Né? Preciso de ajuda. Nossa, É difícil nós mulheres. Sim. Por isso Não é fácil, não. Também que às vezes o marido falou, você não precisa, porque você sempre foi tão forte, que tipo, nossa, Thay não precisa, ela nunca precisou disso, mas por dentro, né? Sim, eu sempre me fiz muito forte mesmo. Carreguei tudo, todos e tudo que estava dentro de mim. Por que você acha que ainda existe essa resistência das pessoas quando fala de terapia? Eu acho que é uma crença, né, Carla? Porque a gente sempre ouviu que psicólogo é coisa de doido. Então Realmente. É por causa disso. Mas graças a Deus, né? Acho que da pandemia para cá, muitas pessoas têm aceitado essa ajuda, têm procurado ajuda. E é isso. Que é muito importante. Muito. Né? A saúde emocional, gente, é a base. Sim. Carla, tem bastante comentários aqui, eu vou ter que colocar meu óculos Sim. pra ver, né? Porque no YouTube essas letrinhas pequenas eu consigo, tá? Tem aqui Vitória falando, nesse processo da depressão e ansiedade, qual foi seu maior desafio? Eita. Acho que meu maior desafio era comigo mesma, né? Era comigo mesma. É aceitar. Aceitar, né? Pelo que tu falou ali. Sim, porque depois que eu aceitei, Poxa, sim, Thay, porque a por que gente tu não aceitou culpa. antes? Por quê, né? Porque é difícil a gente olhar. A gente culpa muito o outro. Nesse Sim. processo, a gente acha que a culpa é do pai, da mãe, Sim. do marido, dos filhos. E a gente tem que olhar pra gente. E a Sim. gente não quer olhar pra gente. Muitas pessoas hoje, tanto mulheres quanto homens, não são curadas e não ressignifica e carrega, né, essa malinha, essa tristeza, essa culpa, porque não aceita, não se permite. Ficou presa no Olhar pra passado. gente é assustador, Muito. mas tudo bem. É só desapegar, Quando eu comecei a terapia, quando eu me vi, eu falei, meu Deus, eu achava que eu não era assim, não. Aí você Eu vê, achava tão eu sou assim. perfeitinha. Nossa. Aqui eu acho que talvez eu já tenha respondido. E como você se vê hoje? Que conselho nos daria para vencer essa etapa? Quem está vivendo bem naquele, né?
como você falou. Como você lida quando elas tentam vir novamente, né? Você falou que... Sim. Quer repetir? Repete. Eu identifico, né? Quando eu tô com essa crise de ansiedade, eu acho que a primeira coisa é eu olhar para mim, identificar, e aí eu vou procurar ajuda. Ou eu vou conversar com meu esposo. Eu aprendi muito que a comunicação também é algo que eu venho trabalhando, né? Comunicar. Eu sempre fui uma menina muito vergonhosa, né? E a Carla está aqui de prova. Eu era muito difícil de conversar e me abrir. E hoje eu vejo que o processo da minha cura foi na comunicação. Eu tive que aprender a me comunicar com meu esposo. Eu tive que falar para ele o que eu precisava e o que eu quero, o que eu não quero, porque às vezes a gente acha que o outro tem que saber. Entendeu? Bola de cristal. Então é isso, é identificar, né, o que você está sentindo e resolver. Se eu tenho algo com meu esposo, eu tenho que sentar com ele, conversar, me abrir para que a gente possa resolver. Isso une muito mais o casal, né? Muito. Nossa, essa Muito. conversa, esse diálogo íntimo, né? Muito. Tem aqui a Márcia também, linda e maravilhosa, falou: verdade, o doente nunca aceita estar doente. É verdade. Quando você entende que precisa de ajuda, tudo fica mais fácil. Uhum. Aí aqui, nos fale da importância das pessoas não pensar ser bobeira. Nem quem está passando e nem quem está por perto. Tipo, é bobeira isso, É né? frescura. Ai, Thay, deixa disso. Eu Quer ouvi chamar muito isso. atenção. Eu ouvi muito isso. Para com isso, você é tão forte. Por que você está assim? Você nunca era assim. E isso só piora a situação. Então, quem está aqui É horrível. e que tem algum familiar que passa por isso, muito cuidado com as palavras que você vai falar, porque a pessoa está muito... Para ela, a sensibilidade é Sim. 100 vezes mais. Então, uma palavra pode realmente matar uma pessoa, Sim. né? Ó, aqui também tem. A questão da depressão não é oração e tratamento. E isso que é feito é se observar a depressão vem logo depois das crises de ansiedade. Aqui no caso seria tipo, não adianta, né? Aquela hora que tu estava falando, ficar orando e fazer só o tratamento. Sim. E você não se observar e olhar para dentro, né? Sim, eu aprendi que oração é ação, né? Ora e ação, oração. Então, Os dois juntos, né? Eu aprendi uma coisa. Por trás de uma ansiedade, tem sempre um medo. É identificar esse medo. Sim. Qual é o meu maior medo? Uhum. E por que eu estou lutando tanto com esse medo? Sim, era isso mesmo. Era o medo mesmo, assim, né, eu vinha buscando... Tudo começou através do meu trabalho. O meu trabalho é um lugar de cura, mas também foi um lugar onde que Deus me mostrou a minha verdadeira identidade. E eu questionei muito Deus também nesse processo. Falava, Deus, como é que eu posso cuidar de mulheres e elas saem de lá, entram de um jeito e saem tão felizes assim, e se eu tô com a autoestima horrível, né? Não era autoestima baixa, era... Então, assim, eu falava com Deus, como que eu posso transmitir autoestima se eu mesmo não tenho? Então, assim, mas aí eu tive que visitar esses medos, né? Sim. O medo de não merecimento, a rejeição também era muito grande, Carla. Eu passei por, né, pela rejeição também, então tive que olhar lá atrás para que pudesse ser curada nisso também. Rejeição. Rejeição. Sim. Falou, né, Quando Carla, a gente somos criadas em um lar disfuncional, quando na fase adulta a gente desenvolve essas coisas. Sim, sim. Infelizmente. Porque eu sempre digo, a autoestima vem dos pais. É a mãe, sabe, que incentiva a autoestima da sua filha. Sabiam disso? É a mãe. Só que as nossas mães, naquela época, não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Sim.
Então, tudo bem, elas deram pra gente, Aham. pra Elas nós, Elas tinham. o que elas tinham. E outra questão, eu saí de casa muito cedo, né? Eu saí de casa com 16 anos. Eu casei com 16 anos. Juntei, né, com meu esposo com 16 anos. Então, assim, pensa, né? Hoje eu vejo meus filhos, eu falo, meu Deus, como que eu com 16 anos não tinha maturidade? Sim. E aí veio toda essa questão também. Tá. Eu só quero ler mais um aqui para a gente já encerrar. A Vitória Sim. falou: você está sendo essencial para a minha filha. Obrigada por compartilhar. A bom, Vitória tá bom. é uma amiga aí que Deus também trouxe para perto. E eu estou muito Olha. feliz de poder estar compartilhando com elas Que também. maravilha. Ó, nós temos uma plateia aqui. Eu quero que eles deem oi aí, vocês, a nossa plateia. Muito obrigada por estar aqui. A gente hoje foi bem íntimo, bem pequeno mesmo, para não ter muita bagunça, porque era delicado, né? Aqui, eu quero que tu responda aí essa resposta aqui, essa questão, e aí depois a gente vai... Antes de você perguntar essa última, que essa aqui é para deixar pro final. Eu quero só te fazer uma pergunta. Se você pudesse se você pudesse encontrar agora com a Taene de 5 Eita. anos, o que a Taene hoje adulta diria para ela? Meu Deus. Eu diria para ela, não tenha vergonha de ser você, não tenha vergonha de ser sonhadora, não tenha vergonha de ser única. Eu tinha muita vergonha de mim mesma, das minhas atitudes assim, e de ser eu mesma. Então eu diria isso para ela, tratar ele de 5 anos. Nossa, que Seja lindo, Seja amo única, isso. seja você mesma. Lindo mesmo. Não podia ter outra resposta. Qual recado você gostaria de deixar para o mundo? Para todas as mulheres do mundo. Eita. Um recado da Tayane. Hoje eu vou poder dar um recado para todas as mulheres. O recado tem que ser esse. Meu Deus, esse é forte. Sempre sabe, Thay? Desde quando eu vim pra cá, Vi, ficou um louvor muito forte, assim, que fala muito comigo. E eu acho que eu vou deixar isso aqui para o mundo, né? Que responsabilidade. Mas a gente só precisa de uma palavra do Senhor. E foi isso que me sustentou. E o louvor é: uma palavra liberada da boca de Deus tem poder para curar histórias. Uma palavra liberada tem poder para levantar o nada como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. Nós somos um projeto nas mãos de Deus. Você é um projeto pelas mãos de Deus. E Ele deixa uma palavra. Ele é Pai, Ele é misericordioso. Então, ande por essa palavra. É isso que eu tenho para falar. Gente, Ai, que lindo, gente, que lindo, que lindo. Ô, Thay, agora Lindo, para encerrar maravilhoso. mesmo, a gente vai fazer uma surpresinha para você, bem pequenininha. Mentira. Tá? Mas vamos Meu Ai, Deus. surpresa! um videozinho para você. É lá. Mentira. Cadê o som? Mentira. Vamos dar sainha no áudio. Tá, cadê o áudio? Som. Espera aí. Vocês Beijo pra mim, né? Tá do seu lado. E aí, mozão, beleza? Queria ter feito a barba, queria ter conseguido fazer o cabelo, né? Falar o quanto você é importante pra nós, né? Sem você,
as coisas não seriam nada fácil. Assim, as coisas não é tão fácil não, mas você é bênção na nossa vida, sabe disso, né? Te amo muito e sem você eu não seria o homem que eu sou, você sabe disso, tá bom? Nós somos filhos lindos, tá bom? Eu te amo muito e é um grande privilégio para mim, né, estar do seu lado esses 20 e poucos anos aí. E tô aqui no trabalho, né, já sabe, né, vivo trabalhando, tô suado, mas tô aqui para falar que te amo e que é muito bom ter você na nossa vida, tá bom? Te amo muito, fica com Deus. Oi, mãe. Vim gravar esse vídeo aqui pra poder falar um pouco da importância que você tem na minha vida. Vergonha! Eu não sei muito falar, vou resumir, mas você é muito importante e hoje com 20 anos, eu vejo que você fez uma parte muito importante na parte do meu crescimento, né? Me ajudando a crescer, a ter minha opinião, né, de mulher, a agir como uma, assim, ter a atitude de uma pessoa forte, sabe? Então, é isso, você é muito importante pra mim, te amo, é isso. E aí, mozão, eu aqui de novo, né? Vou aqui ajudar o nosso filhão aqui, ó, do nosso lado aqui, que ele tá com vergonha. E aí, fala aí, Anderson. Fala pra mamãe, fala. Você é uma mãe ótima, você é linda, não sei o quê. Não tem igual ela não. Sabe sim, né? O que a mamãe se refere pra você? Ela é boa, me ajuda na decisão minha errada, né? Fazer eu decidir certo. Ajuda a gente, se preocupa com a gente. É isso. Mas quê? Porque eu te amo. Ei, mozão, sabe que a galera aqui é um pouco vergonhosa, né? Não é não, Enzo? Enzo tá aqui também no trabalho, né, Enzo? É. Beijão, amor. Fica com Deus. Oi, mãe. Eu vim fazer esse vídeo aqui por causa do podcast. Queria falar que eu te amo muito. Você foi a mulher que me ajudou muito na vida. Você sempre comprou as coisas pra mim. Você sempre me ajudou. Fez massagem em mim. Um monte de coisa. Queria falar que te amo. Muito, 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 muito. E que você nunca fique triste por causa de coisas ruins. Eu quero que você tenha notícias boas, muitas coisas boas na vida e que você vença. Já venceu, né? Mas tem que vencer mais ainda. Que lindo, que lindo, que lindo. Ah, eu queria dizer que desde a primeira vez que eu fui lá no teu salão, eu achei assim, nossa, que lugar maravilhoso, que família linda, sabe? E olha só o que vocês construíram ao longo desses 20 e poucos anos e que tudo valeu a pena, né? Ter passado por tudo isso. Obrigada, muito obrigada mesmo por ter aceitado e por estar aqui inspirando hoje outras mulheres e outras famílias que precisam se unir, sabe? E, na verdade, nós agradecemos por você, né? Ter aceitado. Agradecemos pelo seu sim. Porque através do seu sim, hoje você pode e está salvando muitas mulheres através do seu testemunho nesta noite. Gratidão a Deus pela tua vida. Eu conheço a sua história. Sei quem é a Taene e da onde a Taene saiu e aonde a Taene chegou hoje. Se a gente fosse aqui contar a sua história, como nós vivenciamos muitos momentos bons e também difíceis.
E hoje, quando eu olho pra Taene, essa mulher toda empoderada, sabe? Cheia de autoridade, de ousadia, eu falo, nossa, saiu de um salão de uma casinha, atendi na varanda, lembra? E eu ia lá fazer os cabelos com ela, quantas vezes, e fiquei com eles pequenininho. Pra Taene fazer os cursos. Gente, eu me emociono porque... Nossa, são histórias reais. E a sua história me comove. E saber que contribuiu um pouquinho para isso. Parabéns, Taene. Obrigada. Que você continue inspirando mulheres. Amém. Eu não tenho nem o que falar, né? Mas assim, eu tô muito, muito grata mesmo ao Senhor, porque se eu tô aqui é por Ele, é por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti. E eu tô muito agradecida por estar aqui. E é isso. Continuar falando sim, né? Sim. Pro Senhor e dando um passo de cada vez, né? Que Deus vai colocar o chão. Nossa, não esperava isso não. Ana Júlia aparecendo. Surpresa, né? Meu Deus. Que pena, estamos chegando ao final. Esse foi o nosso segundo episódio, Mulheres em Pauta, e foi já intenso, maravilhoso, maior do que eu esperava, e é isso que nós queremos fazer aqui, impactar outras mulheres com histórias como a da Taene, e você pode estar aqui também conosco, com a sua história. Compartilhe com a gente o que você quer ouvir e qual tema você quer ver nós falando aqui no Mulheres em Pauta. Mulheres em Pauta. Nasceu para transformar e dar voz a outras mulheres. É isso. Nossa voz não se cala.